Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Aqui estamos todos bem, todo mundo em paz, graças a Deus. Vamos lá para mais uma reflexão, né? Eu quero pedir perdão a vocês porque eu não consegui postar vídeo essas duas semanas. Tivemos um problema, a gente não está conseguindo de forma alguma postar. Fiz alguns vídeos, né? Fizemos os vídeos, fomos para a edição, mas a gente não conseguiu postar. Mas em tudo dá graça ao Senhor, tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável, né? Mas vamos lá para a nossa meditação hoje, vamos lá para a nossa reflexão. Estamos ainda no propósito pela nação brasileira, pelo estado da Bahia, pela cidade de Veracruz, né? Pelo município de Veracruz. Estamos ainda neste propósito de oração e de jejum. E semana passada eu não consegui fazer a postagem, né, para vocês, mas eu consegui fazer o propósito pela misericórdia do Senhor. Eu continuei no propósito, fiz o propósito, mas não consegui fazer a reflexão com vocês aqui no canal, mas o propósito eu permaneci, graças a Deus. E a nossa reflexão hoje também continua sendo desse mesmo propósito, pela nação brasileira, pelo estado da Bahia e por Veracruz. Essa semana mesmo, ontem eu tive um sonho, né? Eu acordei pela madrugada, fiz meu propósito de oração, voltei a dormir. E quando eu estava dormindo, depois do retorno da madrugada, o Senhor me deu um sonho. Ontem foi terça-feira, hoje aqui é quarta. Eu estou fazendo a reflexão hoje na quarta, porque eu quero postar a reflexão. Antes de postar o vídeo do meu dia a dia, da minha rotina, eu quero postar esse vídeo da reflexão primeiro, porque a semana passada eu fiquei sem conseguir postar. Então, para não ficar em falta com a reflexão, eu vou dar prioridade à reflexão, que será o vídeo que sairá hoje. Era para sair ontem na terça, mas a gente também não conseguiu saltar o vídeo que tínhamos pronto. Então, vai ser esse vídeo da reflexão que vai primeiro do que o vídeo do meu dia a dia, da minha rotina. Acordei de madrugada, fiz meu propósito de oração, voltei a dormir, tive um sonho. Eu estava levando o Mili para a escola. Eu moro em Veracruz, ela estudando em Itaparica, no município de Itaparica. Eu estava indo levar ela para a escola de carro. E tem, sentido Itaparica, tem uma localidade chamada Misericórdia. E é uma entrada que dá para a esquerda, né? E quando eu olhava pelo retrovisor, vinha muitos cavalos mesmo. Os cavalos estavam assim desnorteados, né? Os cavalos estavam afoitos. E o Senhor me trouxe a palavra daquelas, quando aquele homem ali, o endemoniado de Gadareno, aqueles espíritos tomam aquelas manadas de porcos, né? E tava assim aqueles cavalos sem direção, correndo muito, entrando nessa localidade. E quando eu olhava para trás, eu dizia assim: Mili, não vamos ter condições da gente conseguir chegar. São muitos cavalos. E alguns cavalos tinham alguns homens montados. Gente, vai me perdoando o barulho, é o vizinho trabalhando. Tinha muitos cavalos, muitos homens sentados, né, montados nos cavalos, mas alguns estavam correndo, né, aqueles homens direcionando aqueles cavalos, e os cavalos atordoados, correndo. E aí tinha uma árvore. Eu entrava assim um pouco nessa outra localidade para poder a gente se esconder. E quando a gente se escondia debaixo de uma árvore redonda que estava assim no meio da pista, a gente se escondia. E quando eu olhava para trás, eu dizia assim: Mili, será que a gente consegue ir agora, mãe? Quando eu olhava para trás, aquela multidão de cavalos que já ia passando, eu olhava, mas era uma chama de fogo que consumia aqueles cavalos, aqueles homens. Era uma chama de fogo tão grande, consumindo todos aqueles cavalos que já tinham passado sobre mim, sobre a gente. E quando eu dizia assim: Mili, vamos tentar ir, mãe, vamos tentar ir, porque já passaram os cavalos. Quando a gente está indo para poder, como é uma saída, né, de uma pista para a gente pegar outra, para a gente seguir. Quando eu colocava o carro para poder pegar outra pista, que eu pegava a minha visão, né, porque eu olhava a visão para a gente conseguir avançar outra pista. Quando eu olhava em sentido, vinha uma quantidade de cavaleiro, vinha uma quantidade de homens fardados, alinhados, né? Já era aquela coisa alinhada, já era aquela coisa organizada. Os homens nos cavalos, outros soldados marchando, e eram os cavalos brancos, eram os cavalos brancos, homens fardados, vestidos, muitos sentados nos cavalos e outros
andando, marchando em direção àqueles cavalos, aquele caminho. E eu acordei, aí ontem era o dia de levar a Mili para a escola, eu não ia, disse meu bem que não ia, que eu não estava me sentindo bem. Foi um sonho assim muito forte. Aí eu resolvi depois levar ela com meu bem, que foi um propósito que eu fiz de levar ela toda semana para a escola. Levantei, fui levar ela com meu bem. Quando eu retornei para casa, no caminho, eu contei o sonho para meu bem. Ele disse que minha filha, isso foi batalha espiritual. E passou o dia, vim para casa, estava no meu propósito também, no dia de ontem. Fiz o meu propósito, fiz o meu devocional, entreguei meu propósito, fui fazer as coisas de casa, fazer o almoço. Quando eu estou fazendo o almoço, eu comecei a passar mal. Eu tinha feito um clamor, né, pelo propósito, apresentado também o propósito de hoje. Tinha apresentado a cidade de Veracruz, tinha apresentado a nação brasileira. E nesse clamor eu fiz uma oração assim pela misericórdia. O Senhor me direcionou na oração, apresentei também um sonho. Pedi ao Senhor que me trouxesse a direção, que o Senhor revelasse o que é que estava oculto, o que significava aqueles cavalos, o que estava significando, né? Tudo aquilo que o Senhor me trouxe em sonho, que o Senhor trouxesse a revelação, que o Senhor se revelasse para mim o que seria aquilo que estava acontecendo. Passou o dia. Fiz o almoço, Pedro chegou, meu bem chegou, Pedro almocei com meu bem, tentei fazer o vídeo com Pedro, a gente foi, Pedro passou o vídeo pro computador, tentamos fazer a edição, não conseguimos, e eu sentindo aquele enjoo, aquela ânsia de vômito o dia todo, aquele cheiro de sangue no meu nariz, aquela atmosfera, aquela sensação ruim, aquele peso, aquele clima. E eu não tinha ligado a televisão, eu não tinha assistido a televisão. E eu fiquei, aí eu disse, meu bem, eu tô sentindo um gosto de sangue, eu tô sentindo um cheiro de sangue, eu tô tonta, eu tô enjoada, tive uma sensação de desmaio na pia, preparando o almoço. E fiquei, gente, em espírito de oração o dia todo. Eu não fui pra academia ontem, eu não quis sair de casa. E fiquei em casa. Depois eu vim, tentei descansar, porque eu não consegui dormir à madrugada. Tentei descansar de tarde, não consegui descansar. Passou o dia, levantei, ajeitei a casa, fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, a irmã comentando sobre o que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro. E eu não tinha assistido televisão, não tinha ligado a televisão. Fiquei o dia todo ontem ouvindo louvor, o momento que eu estava de pé, quando eu acordei para organizar a casa, eu estava ouvindo louvor, eu não tinha assistido, não tinha ligado a televisão. E aí o Senhor me fez lembrar do sonho que eu tive, né? Aquela sensação de sangue, aquela sensação de desmaio. E eu dizendo assim, Senhor, repreenda, Pai, todo o derramamento de sangue nesse dia de hoje. Na minha oração, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, que o Senhor enviasse anjos para repreender toda a ação do inferno, toda a obra do mal. Mas eu queria compartilhar com vocês esse sonho, queria compartilhar com vocês essa experiência, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos revelar aquilo que o Senhor tem para fazer, aquilo que o Senhor tem para nos direcionar nesse tempo em que estamos vivenciando, que a mão do Senhor possa nos guardar e nos esconder. Amém? Vamos para a nossa oração para começarmos a nossa reflexão. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero nessa hora te louvar, eu quero nessa hora te glorificar. Pai, eu quero te agradecer por tudo que já foi feito. Desculpa, gente, eu quero te agradecer pela manhã, eu quero te agradecer, Senhor, por esse propósito, por este momento. Eu quero te pedir, amigo, Espírito Santo, fica à vontade neste lugar. Este lugar é teu. Pai amado, me usa nesta hora como o Senhor queira. Pai amado, eu me despido de mim. Eu não tenho nada tenho, nada posso. Mas o Senhor Deus que é, que tem, que pode todas as coisas. Pai amado, eu quero te apresentar este momento, esta reflexão. Eu quero te apresentar a tua poderosa palavra. Senhor, me usa através da tua palavra nesta tarde, nesta manhã, neste dia. Pai, que a tua palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações. Fala aquilo que a tua igreja necessita ouvir. Fala aquilo que eu necessito ouvir nesta tarde, nesta reflexão. Pai, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, estenda as tuas mãos. Pai amado, fala, Pai, aos nossos corações. Senhor, libera anjos específicos para este dia de hoje. Libera anjos guerreiros, libera Miguel. Pai amado, toma toda a direção. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, como o Senhor liberou ali anjos, Senhor, para salvar, para libertar, para livrar a vida de Pedro da prisão. Pai amado, libera este mesmo anjo neste dia de hoje. Libera anjos, Senhor, para estar guerreando em favor desta causa, em favor da nação brasileira.
Bahia, em favor do estado da Bahia, em favor de Veracruz, em favor de Itaparica, em favor, Senhor, dos municípios. Pai amado, visita toda a região geográfica nesta manhã, nesta tarde. Toma a direção deste dia, toma a direção desse propósito, Senhor, que este propósito possa ser agradável ao Senhor, que cadeias venham ser quebradas, Pai, que decretos do homem venham ser neutralizados, Pai, que todo mal, Pai amado, que toda ordem que já foi dada, que o Senhor venha estar aniquilando pelo poder do teu nome, que o Senhor venha estar neutralizando toda a força do mal, todo o intento do coração do homem, Pai amado, vai neutralizando. A tua palavra diz que o Senhor sonda e esquadrinha. Toma a direção, Senhor, do presidente da República, toma a direção de Inácio Lula da Silva, Pai, visita aquele homem com libertação, visita com salvação, Pai amado, visita-o nesta tarde, Pai amado, direciona, Pai amado. Ah, Senhor, muitos têm confiado em homens, muitos confiam em carros, em cavaleiros, mas nós faremos menção do Senhor, nós faremos menção da Tua palavra, nós esperaremos no Senhor e pelo Senhor. Pai amado, visita nesta hora o Senado, visita o Congresso, Pai amado, vai visitando as leis, aquelas leis que já foram, Senhor, assinadas, que estão nas gavetas, esperando o momento oportuno para ser, meu Pai, usadas. Vai repreendendo nesta tarde, repreendendo pelo poder do teu nome, Pai amado, que tudo aquilo que tem vindo de encontro, Pai, ao teu propósito para as famílias, ao teu propósito para esta nação, que o Senhor vá neutralizando pelo poder do teu nome. Pai amado, visita nesta hora, meu Pai, a Câmara de Deputado Estadual, Deputado Federal, Pai amado, toma a vida desses homens em tuas mãos, inclina o coração desses homens para o Senhor. Pai amado, visita nesta hora todo intento do mal, toda a lei contrária, Pai amado, todo decreto do homem neutraliza. Espírito Santo vai visitando, Senhor, a vida desses homens. Eu quero te apresentar a Câmara de Vereadores de Veracruz, de Salvador. Visita nesta hora, Pai, as câmaras municipais. Meu Deus amado, toma a vida dos vereadores em tuas mãos. Pai, toma a vida dos vereadores de Veracruz em tuas mãos. Traz sobre a vida desses homens amor. Traz sobre a vida desses homens empatia para com essa cidade. Pai amado, que eles possam olhar para Veracruz com o teu olhar de amor. Pai amado, trazendo empatia, trazendo a verdade, Senhor. Pai amado, o Senhor sonda cada um. O Senhor tem contemplado cada um com os teus olhos como chama de fogo. Ah, Senhor, vai dando a eles, meu Pai, direção, vai dando a eles sabedoria para administrar, Senhor, essa cidade. Toma também a vida do prefeito em tuas mãos, toma a vida do Igupinho em tuas mãos, direciona a vida deste homem, Pai, capacita para direcionar essa cidade. Pai amado, que o teu Espírito Santo possa o direcionar, que o teu Espírito Santo possa o conduzir na direção desse município. Pai amado, dar a ele sabedoria, traz a ele empatia, traz a ele amor, bondade, Pai amado. Em nome de Jesus, guarda ele, capacita ele, usa ele, Senhor, para trazer o crescimento para Veracruz, usa ele, Senhor, para que possa alcançar essa geração, usa ele para que possa trazer, Senhor, em nome do teu filho, empresas, indústrias, Pai amado, que famílias possam ser abençoadas, que famílias possam ser alcançadas, Senhor, através do seu direcionamento, através do seu mandato. Dá a ele, Senhor, sabedoria, usa ele para louvor do teu santo nome. Pai, sabemos que a nossa esperança está no Senhor, sabemos que nós estamos, meu Pai, confiando no Senhor. A tua palavra diz que aquele, meu Pai amado, que confia em ti, jamais, Senhor amado, será decepcionado. Pai amado, nós confiamos em ti, nós declaramos, Senhor, que é o Senhor que tem regido essa cidade, que Veracruz está sobre o teu comando, Veracruz está sobre a tua direção, Veracruz está sobre o teu reino. Pai amado, vai visitando. Ah, Senhor, essa cidade, Pai amado, nós iremos, meu Pai, ouvir notícias, meu Senhor, notícias de livramento, notícias que o Senhor adentrou, que o Senhor salvou, que o Senhor libertou, que o Senhor trouxe livramento, Pai amado, porque para isso se manifestou o teu Filho na cruz do Calvário, para isso Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Meu Pai amado e querido, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, opera maravilha sobre essa cidade, visita, meu Pai, os quatro cantos,
Santo. Espírito Santo, visita os 4 cantos dessa cidade. Visita cada localidade de Veracruz no dia de hoje. Meu Pai amado, visita, Senhor, essa cidade. Visita essa nação. Visita o estado da Bahia. Meu Pai amado, vai visitando. Vai trazendo livramento. Repreende todo decreto, Senhor, em nome de Jesus. Repreende todo o mal pelo poder que há no teu nome. E que a tua potente mão possa nos guardar. Que a tua potente mão possa nos esconder. Que o teu favor, Senhor, possa nos alcançar. E que o teu amor leal possa nos alcançar, Senhor. Nos esconda em ti. Pai, eu quero te pedir, visita essa geração nesta tarde. Pai amado, visita nesta hora cada jovem. Aonde quer que há um jovem sedento da tua palavra. Que o Senhor possa nos usar. Que possamos ser canal de bênçãos. Que possamos sermos instrumento nas tuas mãos. Senhor, nos usa com autoridade. Nos usa, meu Pai, nos reveste com as armaduras de Efésios. Nos habilita, nos prepara, meu Senhor, para esta grande obra. Nos dá sabedoria. Em nome de Jesus, Pai amado e querido, a tua igreja se reunia, a tua igreja primitiva orava, a tua igreja primitiva te buscava, a tua igreja primitiva, Senhor, se colocava na tua presença. Muitas das vezes, Senhor, só buscamos por movimentos, só buscamos, Senhor, por atrações, só buscamos, Senhor, por coisas terrenas. Meu Pai amado, e o Senhor tem pedido permissão para adentrar, mas o Senhor não tem achado espaço, o teu Espírito Santo não tem achado espaço para adentrar, para se revelar, para operar sinais, prodígios e maravilhas. Mas abre, Senhor, os nossos olhos. Pai amado, nos traz sensibilidade, nos faz sensível à tua voz, nos faz sensível ao teu propósito. Em nome de Jesus, Senhor amado, é tempo de orarmos, é tempo de levantarmos as nossas mãos, Pai, é tempo de clamarmos ao Senhor por socorro, clamarmos a Ti, Pai, para que o Senhor venha em nome do Teu Filho amado, estender a Tua mão, intervir, Senhor, por essa situação. Pai amado, só o Senhor tem o poder para acalmar, só o Senhor tem o poder para neutralizar, para dissipar todo o mal, para neutralizar toda a hostes da maldade, Senhor. Pai amado e querido, repreende todo o céu de bronze, repreende todo impedimento no mundo espiritual, repreende a potestade, neutraliza pelo poder do teu santo nome. Pai amado, nos dá autoridade, Senhor, nos reveste, Senhor, nos usa. Pai amado e querido, a tua palavra diz, Senhor, que faríamos obras maiores que a que o Senhor fez, mas é necessário buscarmos ao Senhor, é necessário nos convertermos dos nossos maus caminhos. Pai amado, nos ajuda a nos converter. A tua palavra diz, meu Senhor, louvado seja Deus, que aquele que te buscar, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Nos ajuda a buscarmos ao Senhor, nos ajuda a buscar a tua face, nos ajuda, meu Pai, em nome do teu Filho amado, nos render diante da tua presença. Espírito Santo de Deus que fala, Espírito Santo de Deus que revela, continua se revelando, continua, meu Pai, liberando anjos para nos guardar. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Senhor, ainda há remanescente, há remanescente, Senhor, ainda há um povo que ora, ainda há um povo que busca. Meu Pai amado, nós estamos orando crendo, nós estamos crendo que o Senhor está movendo os céus, nós estamos crendo, meu Pai, que através da oração nós iremos ver notícias de vitória, nós iremos ouvir notícias que o Senhor chegou, que o Senhor fez, que o Senhor dissipou toda a raiz do mal, todo intento do mal. Senhor amado, nada pode resistir ao teu poder, nada pode resistir ao teu propósito, Senhor. Opera grandes coisas, visita ali o Rio de Janeiro, visita ali as famílias enlutadas. Meu Deus, alcança, Senhor, aquele povo, alcança, Senhor, nesta tarde, com teu Espírito Santo que consola, com teu Espírito Santo que conforta. Meu Deus, vai visitando, vai confortando. Senhor amado, o teu Filho se entregou naquela cruz, por amor a todos, sem acepção. Meu Deus amado, quantos têm descido da sepultura sem conhecer ao Senhor?
Quantos têm descido da sepultura? Mantei carabachou, darabaçu. Ah, dei carabaçu, dei canto. Ramantei carabachou, darabaçu. Ah, Senhor, quantos têm descido da sepultura sem salvação? Mas nós oramos, nos levanta, Senhor, nos levanta como um povo forte, Pai amado, como a igreja primitiva. Pai amado, eles oravam, Pedro estava preso, mas eles clamaram ao Senhor. O Senhor abriu, meu Pai, a prisão. O Senhor liberou anjo para guardar, meu Deus amado, o Senhor liberou anjo para tirar Pedro da prisão. Libera anjos, Senhor, neste dia. Libera anjos, Senhor, anjos específicos para esta causa, para este momento em que estamos vivenciando. Meu Deus, libera anjos guerreiros, libera Miguel. Ah, Senhor, nós cremos, nós temos orado, meu Pai, porque nós cremos. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Assim a tua palavra nos descreve, a tua palavra nos revela que a oração do justo pode muito ter seus efeitos, e por isso nós oramos, por isso nós intercedemos. Nos ajuda a intercedermos, nos ajuda, Senhor, a buscarmos a tua face enquanto podemos achar, invocar o teu nome enquanto o Senhor está perto. Ah, Pai, toma direção. Pai, eu quero te apresentar essa reflexão. Toma minha vida em tuas mãos, guarda minha vida e guarda minha casa, guarda o meu lar, guarda o meu esposo, guarda, Pai, a minha filha ali na sua escola, guarda Pedro, Pai amado, nos esconda em ti, Pai, guarda os meus, alcança-os também com salvação e libertação e cura. Pai amado, eu te peço, já te louvo e te agradeço, crendo que o Senhor irá mover os céus, que este propósito chegará a ti como um cheiro suave, este propósito chegará, Senhor, como uma oferta agradável ao Senhor. Pai amado, nos ajuda, nos levanta a buscarmos a tua face, nos ajuda, Senhor, a buscarmos a tua face. Pai, que eu te peço e te louvo e te convido, amigo Espírito Santo, usa-me, fala através da tua palavra. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Oh, aleluias! Santo, santo é o Senhor, digno de honras, digno de louvor, digno de adoração. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno, aleluia. Tu és poderoso, tu és grande. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, gente, nossa palavra hoje, a nossa reflexão hoje está lá no livro de Atos, né? Seu capítulo 12, do seu versículo 2 em diante. Louvado seja Deus. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes, né? O título dessa palavra. Mas nós iremos ler a partir do versículo 2. Louvado seja. Vamos ler a partir do primeiro, né? Pra gente já. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os seus dias de... Aleluia, desculpa, gente. Dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a quaternormos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão.
E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e o tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez. Assim disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a segunda guarda, chegaram à porta de fora que dá para a cidade, e qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Aleluia! Essa passagem aqui fala, né? Quando a igreja primitiva, quando aquele povo ali estava em oração, quando o povo estava ali em constante oração, né, pela vida de Pedro, pelo aquele propósito. E muitas das vezes nós não nos alinhamos, nós não entramos em concordância, não estamos com o mesmo pensamento, né? A situação está aí, o propósito, a situação está acontecendo, mas eu busco o meu propósito, eu busco o meu interesse, eu busco pelo aquilo que eu estou fazendo, por aquilo que eu estou na direção, por aquilo que eu estou na frente. Mas nós esquecemos que a igreja do Senhor, ela é composta por unidade. Ela é composta por um só propósito. Um propósito que abrange a mim como abrange a outros irmãos, né? E a igreja ali, aquele povo, quando eles se reuniram para interceder pela vida de Pedro, porque Tiago já tinha sido morto, né? E Herodes ali, ele viu que o povo se envaideceu, né? Herodes se envaideceu porque foi agradável ali para aquela população o ato de Herodes. Então o homem às vezes se envaidece por aquilo que ele pratica, por aquilo que ele faz, e esquecendo-se que Deus, ele é Deus. Louvado seja Deus. E às vezes nós queremos só nos envaidecer por aquilo que nós estamos na frente, por aquilo que nós estamos fazendo, e esquecemos que é um conjunto, que é uma unidade. Louvado seja Deus, que não é nada individual, que não é nada só o meu propósito, só o meu pensamento, mas que tem que existir uma unidade, tem que existir uma concordância, para que o Senhor libere o seu anjo, como ele liberou este anjo para ir até a prisão, libertar a Pedro, para que esse mesmo anjo, para que o Senhor ouça a nossa oração e venha intervir em nosso favor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O que acontece quando a igreja ora? Se nós tivéssemos a dimensão, né, do que acontece quando a igreja ora, se nós tivermos esse entendimento de que o céu se move quando nós buscamos ao Senhor por intermédio da oração, nós oraremos mais, nós buscávamos mais a presença do Senhor, nós nos rendíamos mais à presença do Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes nós não queremos abrir mão, né? Ontem mesmo eu disse: Senhor, eu preciso ir para a academia, eu preciso sair. Mas eu sentia a necessidade de permanecer em casa, porque às vezes a gente se distrai por tantas coisas, a gente se distrai porque iremos para a academia, para o trabalho, para o que quer que seja, e às vezes o Senhor está querendo falar conosco, o Senhor está querendo trazer a nós uma reflexão, trazer a nós um entendimento, nos revelar algo, mas nós não queremos abrir mão daquilo que estamos acostumados a fazer, não queremos sair da nossa zona de conforto, não queremos sair da nossa rotina. Mas é necessário que a igreja venha buscar o Senhor por intermédio da oração. Mas para que eu e você viemos orar, o Senhor às vezes vai mexer em algumas coisas.
Louvado seja Deus. Desculpa, gente. Vai mexer em algumas coisas. O Senhor vai tirar algumas coisas do seu lugar, aquilo que nós já estamos acostumados na rotina, no dia a dia, mas às vezes o Senhor quer mexer um pouco, o Senhor quer tirar um pouco do nosso conforto. Acordar de madrugada não é bom, é o melhor sono, é o melhor a hora da noite, mas o Senhor às vezes está nos chamando. É tão bom você ouvir o Senhor te chamar, é tão bom você ouvir a meiga voz do Espírito Santo te chamar pelo teu nome. Oh, Uramante Candarabaçu. É tão bom você ser sensível a ouvir a voz do Senhor, ao Senhor te chamar, para o Senhor falar com você, para o Senhor te usar, para que você venha interceder. Porque ali o povo, Pedro já estava preso, Tiago já tinha sido morto, mas a igreja ali, ela foi buscar o Senhor em oração. Ela foi clamar o Senhor em oração. Louvado seja Deus. Quando a igreja ora, acredita-se que a ação de Deus se manifesta de várias maneiras. Quando a igreja ora, a manifestação de Deus de várias maneiras. O Senhor se move de várias maneiras em favor da nossa oração. Abre caminhos, libera soluções para os desafios. Louvado seja Deus. Libera soluções para os desafios, fortalece os membros da congregação, frustra os planos dos inimigos e causa libertação e milagres. Olha o que Deus faz quando nós vamos buscar a Ele em oração, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos movemos em oração, os céus também se movem. Deus, Ele também se move em favor da nossa oração, em favor de tudo isso é que o Senhor traz soluções para os nossos problemas. O Senhor nos fortalece como membro. O Senhor repreende toda a fúria do inimigo das nossas almas. O Senhor frustra os planos do inimigo das nossas almas. Louvado seja Deus. Como a libertação de Pedro da prisão em Atos 12. A oração também promoveu unidade e paz na igreja, além de impactar o bem-estar. Imagine, olha o que foi que o Senhor fez através da oração. Pedro estava cativo, Pedro estava ali com quantos guardas em sua volta. Estava preso às suas mãos, os seus pés, mas quando o Senhor envia ali o anjo desperta a Pedro, para Pedro acordar, para Pedro sair daquela prisão, e quem conduz a Pedro é o anjo. Louvado seja Deus. O Senhor quer nos conduzir, o Senhor quer nos direcionar, mas nós não estamos dando a oportunidade para o Senhor nos direcionar. Estamos vivendo um contexto tão, como é que eu posso dizer, Senhor, a palavra? Que para muitos não tem mais solução, para muitos não tem mais o que se fazer, muitos não acreditam mais que pode mudar a nação brasileira, que pode haver mudança nesse estado que nós estamos vivendo. Mas há sim, porque Deus, Ele é Deus, porque Deus, nele não há mudança. Porque operando o Senhor não há quem possa se fazer escapar das suas mãos. Deus, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para salvar, para mudar esse cenário que nós estamos vivendo na nação brasileira. O Senhor tem poder sim para dissipar todo o mal, todo o decreto, tudo aquilo que é contrário, todas as hostes da maldade. O Senhor tem poder para neutralizar e repreender. Louvado seja Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Deus, aleluia, oração por ele a Deus. Ele estava preso, mas a igreja estava orando. A igreja estava em constante oração, crendo que o Senhor tinha poder para libertar a vida de Pedro, para alcançar Pedro, para tirar Pedro da prisão. Quando o anjo chega à luz, a presença do anjo, ela é poderosa, ela é notória naquele ambiente. Há mudança, há diferença. Louvado seja Deus. E Pedro, ele é alcançado por aquele milagre. As cadeias se quebram. Louvado seja Deus. Os grilhões se quebram. Que o Senhor possa quebrar grilhões. Que ferrolhos de ferro possam ser quebrados pelo poder que há no nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Atos 12:5 descreve a igreja em Jerusalém orando incansavelmente e louvado seja Deus. Louvado seja incansavelmente e fixando pela libertação de Pedro, que estava preso por Herodes. A igreja continuava em constante oração. A igreja estava ali orando para que o Senhor libertasse a vida de Pedro, para que o Senhor mudasse aquele cativeiro, para que o Senhor fosse ao encontro de Pedro naquela prisão, para que o Senhor mudasse ali aquele cenário que Pedro estava vivendo. Tiago já tinha sido morto por ordem de Herodes, mas Pedro, ele iria ser no dia seguinte, na festa. Mas o Senhor chegou primeiro, o Senhor deu livramento. E a gente sabe que o homem, ele se envaidece quando aquilo que o homem faz, né? Os atos que o homem pratica e que lhe traz uma certa vaidade. O homem fica cheio de si. Cada vez mais ele quer mais. Cada vez mais o homem quer que o seu ego seja cheio. Que ele seja cheio do seu desejo, da sua carne. Mas quando o Senhor ele chega, ele dissipa todo o ego. Ele dissipa toda a vaidade. Ele dissipa todo o decreto do homem. Ele dissipa toda a raiz do mal. Porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano. Porque Ele deu o seu Filho unigênito por amor. Aleluia! Louvado seja Deus, por amor a cada um de nós, por amor a todos. E o Senhor tem um propósito de salvação para cada vida. Aleluia, Jesus. A gente percebe, né, que saindo o seguiu e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passava a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de fora da cidade, que dava para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, procuraram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Foi o Senhor que deu o livramento ali a Pedro, né? O povo estava esperando naquele dia, né? Na festa do Ázimo, estava aguardando por aquilo que iria ser feito, né? Mas uma vida ia ser ceifada pela vaidade do homem, né? Mas o Senhor ali, Ele chegou primeiro, Ele interviu pela vida de Pedro. E nós temos que ter essa convicção que o Senhor também, Ele está intervindo por essa situação que nós estamos vivendo, por esse contexto que nós estamos vivendo nesse tempo presente. Temos que crer que o Senhor Ele irá, louvado seja Deus, trazer livramento. O Senhor irá nos livrar, o Senhor irá nos guardar, o Senhor irá nos esconder debaixo das suas potentes mãos, porque Ele é o nosso Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Lá em Jeremias 29, seu capítulo 11, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Louvado seja Deus. É o Senhor que vai mudar a nossa sorte. Quando nós buscarmos ao Senhor, então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor está dizendo aqui, ó, quando nós buscarmos e passamos a buscar o Senhor, quando nós viemos buscar a face do Senhor, Ele irá ouvir a nossa oração, Ele irá atender ao nosso clamor, como Ele atendeu a oração daquele povo, da igreja primitiva. Louvado seja Deus. Quando nós viemos buscar o Senhor em oração, serei achado de vós. Nós o acharemos quando nós buscarmos. A palavra do Senhor diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Nós estamos pedindo ao Senhor. Aleluia, nós estamos orando. Eu creio que de ontem para hoje a igreja se levantou em oração. A igreja se levantou em buscar o Senhor.
para que o Senhor venha estar trazendo livramento para a nação brasileira, que o Senhor venha estar visitando o estado do Rio de Janeiro, que o Senhor venha estar visitando os municípios, que o Senhor venha estar entrando com providência nessa causa. O Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração. O Senhor vai inclinar os seus ouvidos para ouvir. A palavra do Senhor diz que Ele inclina os ouvidos para ouvir e que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Louvado seja Deus. Mas é necessário que nós venhamos mover os céus através da nossa oração. Louvado seja Deus. É a oração que move. É a oração que faz todas as coisas. Louvado seja Deus. Na igreja primitiva, o poder e a presença de Deus e as reuniões de oração integrava-se nenhum volume de pregação, ensino, cânticos, música, animação, movimentos e entusiasmos. Manifestará o poder e a presença genuína do Espírito Santo. Nada disso aqui vai fazer a movimentação do Espírito Santo. Nada vai mover, nada desses contextos aqui vai mover. Às vezes nós queremos só fazer movimentos, queremos só fazer reuniões, queremos chamar a atenção do Senhor de tantas outras formas, mas é através da oração que o Senhor se move, é através da oração que o Espírito Santo de Deus, Ele opera maravilhas, Ele opera milagres, é através da oração. Não é cânticos, não é louvores, não é movimento, não é eloquência na pregação, nada disso. É a oração que move, é a oração que traz cura. Ai, dei, carabachou, darabassu. É através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em oração neotestamentária, mediante a qual os crentes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Louvado seja Deus. Unanimente. Eles eram unânimos. Eles estavam ali só em um propósito de oração, para que Pedro fosse liberto, para que Pedro fosse alcançado, que o Senhor não deixasse que a vida de Pedro fosse ceifada como a vida de Tiago. Louvado seja Deus. E é necessário nós nos revestirmos, nós buscarmos ao Senhor por intermédio da oração. Louvado seja Deus. Da unanimidade como igreja. Precisamos sermos unânimes. Precisamos estarmos buscando ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu lembro que uns dias atrás, eu e minha esposa estávamos conversando. Ele trabalha com camisas, né? Faz eventos e tal. Não, faz eventos não, trabalha com camisas. E nós estávamos pensando, cada ano é um tom de cor que vem. E a gente começou a conversar sobre isso. Eu disse, meu bem, da onde vem esse direcionamento? Da onde vem essa direção dessas cores, né? Agora, o que está nesse ano agora de 2025 é o marrom. É um tal de camisa marrom para os eventos da igreja. As igrejas só querem o tom marrom. As igrejas só querem o tom marrom. De onde vem tudo isso? E por que nós não obedecemos ao Senhor? Por que nós não obedecemos quando o Senhor nos chama às madrugadas para nos levantar, para clamar, para buscar a face do Senhor? Mas aquilo que o mundo traz, aquilo que o mundo vai trazendo, vai soprando, vai vindo como ondas, ai, carabachou, darabassu, nós acatamos, nós recebemos, nós aceitamos. Ai, dei, carabachou, darabassu, dei, cantou, darabassu. Nós aceitamos, nós trazemos para dentro da igreja. Nós não somos unânimes em oração. Nós não somos fervorosos em oração. Mas nós aceitamos tudo, deixamos sermos levados. Ah, Senhor, mas nos ajuda, Pai, a sermos unânimes. Nos ajuda, Senhor, a buscar ao Senhor em santidade. Nos ensina a buscarmos ao Senhor, a conhecer e ouvir a voz do Senhor. Louvado seja Deus, porque nós estamos sendo levados. O mundo está nos levando. As coisas do mundo estão sendo mais fortes dentro da igreja do que aquilo que a igreja primitiva nos deixou. Aquilo que a igreja primitiva nos deixou como ensinamento. Nós estamos sendo mais obedientes àquilo que o mundo está trazendo. Infelizmente, essa é a verdade.
Nós estamos mais obedecendo às coisas naturais do que aquilo que o Senhor nos deixou como exemplo aqui, ó. Como fala, a intenção de Deus é que seu povo se reúna para a oração definida e perseverante. Note as palavras de Jesus. A minha casa será chamada casa de oração. Oh, Deus! O Senhor fala em Mateus 21:13 que a sua casa será chamada casa de oração. Quando aqueles homens estavam ali vendendo, né, ali no pátio, o Senhor chegou e quebrou tudo. O Senhor saiu quebrando tudo, porque ali já estava havendo comércio, e nós estamos vivendo isso. Estamos vendo isso. Tantos comércios dentro da igreja, tantas coisas que já não chegam mais como um cheiro suave ao Senhor. Oh, ai, carabachou, rabassu. Quantas coisas que não chegam mais como um cheiro suave à presença do Senhor. Quantas vezes nós temos dito que o Senhor está em Edeirei, carabachou, rabassu, dei canto. O Senhor está dizendo que Ele está tão distante. Oh, Ricanda, Ramassu, Ramantecancho. Ah, Jesus nos ensina, nos dá o discernimento. Vamos orar, pedir ao Senhor o discernimento do Espírito. Vamos pedir sabedoria ao Senhor. Vamos pedir para que Ele traga sobre nós sabedoria. Para que Ele traga sobre nós sabedoria dos céus. Aleluia. Visão geral. Vamos ter uma visão geral do que é a igreja primitiva, do que foi aquela igreja primitiva. Louvado seja Deus. Uma igreja neotestamentária é uma comunidade de fé que se baseia na Bíblia. Aleluia, é a Bíblia que é a nossa bússola, é a Bíblia que é o nosso direcionamento, é através disso aqui que nós vamos nos achegar ao Senhor. Queremos conhecer o Senhor através da sua palavra. Nada vai nos fazer conhecer o Senhor se não for a palavra, se não for por intermédio da oração, da intercessão, da busca, da entrega. Louvado seja Deus, que se baseia na Bíblia. A busca segura o modelo da primeira igreja cristã descrita no Novo Testamento. É a palavra. Se a gente abrir o Novo Testamento aqui, nós teremos vários ensinamentos. O Senhor levou os seus 12 discípulos para ensinar. Foi para que ficássemos como exemplo para mim e para você. Louvado seja Deus. A aflição que Pedro passou na prisão, a aflição que Paulo passou, ficou para a gente entender que eles passaram, mas o Senhor estava com ele. A palavra do Senhor diz que teríamos aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Louvado seja Deus. Mas não vamos deixar que essas coisas do dia a dia, essas ondas de novidade, venham roubar a nossa intimidade com o Senhor. Não vamos ser deixados ser levados por tantas coisas que estão invadindo a igreja. Não vamos deixar que isso venha roubar, aleluia, nossa integridade, do que viemos buscar esse momento de unanimidade com o Senhor. Sejamos unânimes, aleluia, vamos perseverar, vamos crer que vai valer a pena. A renúncia vai valer a pena. Oh, aleluia, vai valer a pena renunciarmos por amor ao Senhor. Louvado seja Deus. E o anjo ali, ele fez grandes coisas, né? O anjo ali, quando ele chegou, que ele libertou a Pedro, ele quebrou as cadeias, ele quebrou ali aquelas correntes que prendiam a Pedro. A prisão foi quebrada, as cadeias se quebraram. Louvado seja Deus. Creia que o Senhor está quebrando grilhões neste dia. Creia que o Senhor está trabalhando poderosamente em favor da nação brasileira. Que assim há um tempo novo para a nação brasileira. Há um tempo de arrependimento. Há um tempo de novidade do céu para a nação brasileira. Aleluia. É tempo de nos achegarmos ao Senhor.
Senhor. É tempo de nos dobrarmos diante da sua presença. Aleluia. Contemplarmos a sua face. Oh, por intermédio da oração. Mas que nós venhamos estarmos unânimes. Que viemos sermos unânimes na nossa oração, no nosso propósito, que viemos crer, que viemos entender que é tudo para o reino, que é tudo para o nome do Senhor ser glorificado. Não é o meu nome, não é a minha posição, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus. E até aqui me ajudou o Senhor, que o Senhor possa falar fortemente ao seu coração, que essa palavra possa verdadeiramente falar aos nossos corações, como o Senhor falou comigo nesta manhã, e que essa palavra possa achar um espaço, achar guarida nos nossos corações, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue nos guardando, que o Senhor continue acampando o anjo ao nosso redor para nos guardar. Em nome de Jesus, vamos orar para a gente finalizar essa reflexão, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero ainda na Tua presença, eu quero Te louvar. Pai, eu quero Te glorificar, porque até aqui o Senhor me ajudou. Obrigado, Senhor, por essa poderosa palavra. Pai amado, eu não tenho nada, Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe. É o Senhor que capacita, é o Senhor que habilita, é o Senhor que usa. Pai amado, que essa palavra, Senhor, através dos meus lábios, possa alcançar os corações dos meus irmãos. Pai, que essa poderosa palavra possa falar a cada vida e a cada família. Pai, onde quer que esse vídeo alcance, onde quer que esse vídeo adentre, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam impactadas pelo poder da Tua palavra. Pai, eu Te louvo, Te glorifico e creio que essa palavra, Pai, cairá, essa semente cairá em uma boa terra e ela será, meu Pai, frutífera para louvor do Teu nome. Pai, muito obrigado por este momento. Eu já Te louvo e Te agradeço por essa oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Gente, eu estava me organizando, me arrumando para entrar aqui no vídeo, né, pra gente começar a reflexão, e o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração que o mês de novembro ainda estaremos em oração pela nação, pelo estado da Bahia e por Veracruz, amém? Quem puder me ajudar nesse propósito, que fique à vontade, né, para estarmos aqui unânimes, como a palavra do Senhor fala, unânimes em oração, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa te visitar, que o Senhor possa trazer paz ao teu coração e que todo medo possa cair por terra, que o Senhor possa nos guardar, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, que o Senhor abençoe você, sua casa e sua família com todas as sortes de bênçãos, e creia, se não for o Senhor que guardar, em vão vigia a sentinela, amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.